como nós vimos nesse vídeo, né? A Val falando sobre complexo de inferioridade, eu escolhi esse versículo aqui, ó. Eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim. Isso está escrito em João 6,37, onde Jesus ele está dizendo isso, né? E eu achei interessante esse versículo porque quando a gente tem um complexo de inferioridade, né, a gente se sente rejeitada, como ela falou, né? Sente rejeitada. Sabe uma palavra que ela disse? Não sei se você conhece o significado, mas de autocomiseração. Quando autocomiseração, né? Quando você tem pena de si mesmo, você tem dó de si, sabe? Ai, vida, ai, ninguém gosta de mim, ai, eu sou uma coitada. Então, esse versículo onde Jesus está falando, eu nunca rejeitarei aquele que vem a mim, a única pessoa que vai nos amar mais, assim, incondicionalmente, sabe? Do jeitinho que nós somos, com todos os defeitos que nós temos, é Deus, né? Na pessoa de Jesus. Então, que você possa sentir esse amor, né? Que você possa sentir essa segurança. Se Deus, que é a pessoa mais importante do mundo, né, nos ama do jeito que nós somos e outras pessoas talvez nos rejeite, lembra, viu o que ela falou ali, né? Às vezes as pessoas nos tratam através do prisma delas, né? Do problema que elas têm, então não quer dizer que é verdade. Então, lembra dessa palavra, tá? Que a pessoa que vai te amar é a pessoa mais importante do mundo, né? Ele não te rejeita se você for até ele, né? Então, era essa a palavra nessa manhã. Vamos prosseguindo, então, aqui para a aula. Nossa aula hoje de número 4 de almoxarife e estoquista. Vamos continuar falando de equipamentos e instalações. Nós falamos na aula passada sobre isso, né? Falamos sobre os paletes, falamos sobre paleteiras, empilhadeiras, né? Falamos sobre carga e descarga. E hoje vamos continuar falando principalmente sobre armazenamento, endereçamento, tá bom? Então, eu vou colocar para vocês esse vídeo. Nessa aula de hoje são 2 vídeos dessa série, tá? Uma série chamada Via Rápida, que ela é do estado de São Paulo, é do módulo, né, de almoxarife estoquista, da apostila que eu estou seguindo. É muito interessante, ela é bem completa. E esse primeiro vídeo da aula de hoje, ele vai passar um apanhado de tudo que nós já vimos, e aí para chegar ao ponto de prosseguirmos daqui, tá bom? Então, é bem interessante, assistam o vídeo. Em nossa casa, as estantes e prateleiras guardam produtos e materiais do dia a dia, e cada pessoa organiza a sua maneira e de acordo com os seus hábitos. Já nos almoxarifados das empresas, o armazenamento segue regras bem definidas para funcionar de maneira integrada. E o planejamento é feito para orientar o trabalho dos almoxarifes e dos estoquistas. Então, vamos ver como eles trabalham em 2 tipos de almoxarifados, o de uma farmácia e de um centro de distribuição de medicamentos. As farmácias vendem vários tipos de produtos: remédios, perfumaria, produtos de higiene e cosméticos. Cada categoria deve ter a sua prateleira específica no almoxarifado. Olá, pessoal. Estamos aqui em uma farmácia e vamos mostrar como os produtos são estocados e apresentados para o consumidor. Como que é a lógica de organização aqui da área de medicamentos? Praticamente toda drogaria funciona da mesma forma, é sempre uma ordem alfabética. Sim. Seria começando da letra A Z. Já a parte de perfumaria, ela é localizada por seções: desodorante, shampoos, tinturas. Um dos critérios para a armazenagem da maioria dos produtos é deixar os que mais vendem na frente, como os analgésicos, que não exigem prescrição médica, soro, antissépticos, entre outros. Eu já vi que nos supermercados
eles têm um estoque dos excessos no fundo da loja. Como é que funciona aqui? Existem vários lugares, várias drogarias, inclusive, que tem também esse estoque. Não é o nosso caso aqui, porque nós temos um pé direito bem alto e todo o nosso excesso, o nosso estoque de mercadoria, ele fica na parte superior das prateleiras. E na medida que vai acabando o produto aqui, você vai baixando dessa área de excesso nos endereços. Isso, cada um no seu determinado local. Normalmente os produtos ali são os produtos de alto giro. Sim, são os produtos que têm uma saída bem maior para evitar uma falta do produto. A gente tem sempre ele em grande quantidade. As gôndolas são os tipos de estantes mais utilizadas em farmácia, para abrigar itens de menor volume, peso ou em pequena quantidade. As gôndolas e as prateleiras externas, elas ficam para a parte de perfumaria. Certo. E as de dentro do balcão são para medicamentos, que o cliente não pode ter um acesso direto. Tudo aqui tem um planejamento. Para serem vistos facilmente, os produtos devem ficar na altura dos olhos. Isso é chamado de estratégia de marketing. Quanto mais queremos mostrar o produto, melhor deve ser o seu posicionamento na gôndola. Na área de cosméticos, qual que é a lógica da organização? Ela funciona pelo marketing. Só busca, né? Geralmente, o produto é sempre guardado perto daquele segmento que alguém vai comprar alguma coisa, já que impulsiona a compra de outro. Tem algum medicamento aqui nessa área? Nós temos vários medicamentos do lado de fora que não necessitam prescrição. São guardados nas sessões de acordo também com a sua ordem terapêutica. Pomadas, xaropes, medicamentos assim de uso que não necessitam de uma prescrição. Tudo isso é controlado pela Anvisa, né? Sim, a Anvisa mesmo, ela mesmo que determina o que pode e o que não pode ficar nas gôndolas aqui. Inclusive através da tarja, né? Sim. O medicamento que tem a tarja vermelha, ele fica do lado de dentro. E o medicamento que fica do lado de fora, nenhum deles pode ter tarja. No almoxarifado da farmácia, o sistema mais utilizado para o armazenamento é conhecido como PEPS, ou, em inglês, FEFO. Significa que o primeiro medicamento que expira é o primeiro que sai. O critério é a data de validade. Então, no nosso caso, a gente tem um critério que é obedecido da esquerda para a direita. O produto que está do lado esquerdo é o primeiro que vai sair, que é o primeiro que vai vencer. E o produto que está do lado direito é o último que vai sair, porque ele tem um prazo de validade maior do que aquele que está do lado esquerdo. Ou seja, você não vai correr o risco de ter um produto vencido na prateleira, né? Ou o risco de dispensar um produto próximo da data de vencimento para um cliente seu. Como vai? O almoxarife estoquista também atua no armazenamento de grandes quantidades de produtos nos centros de distribuição ou atacadistas. Nesse caso, os trabalhadores contam com alguns equipamentos. Para serem armazenados nos grandes centros de distribuição ou atacadistas, os produtos são unitizados e colocados em pallets. Esses estrados de madeira que recebem a pilha de caixas de acordo com as medidas. Palletização é a disposição organizada dos volumes sobre o pallet. A unitização agrega as embalagens em forma única para facilitar o manuseio e o transporte do produto. Nos almoxarifados, existem processos operacionais como FIFO, LIFO e FEFO. O sistema mais utilizado é o chamado de FIFO, First In, First Out, ou em português, PEPS, primeiro que entra é o primeiro que sai. Há também produtos que não são perecíveis, portanto podem ser os primeiros ou os últimos a serem expedidos. Esses produtos podem ser operados no sistema LIFO, Last In, First Out, ou em português, o EPS, o último que entra é o primeiro que sai. Na operação paletizada, existem alguns tipos de estruturas que permitem estocar uma quantidade maior de caixas e produtos, tanto para o lado quanto para o fundo dos estoques.
E essa movimentação exige a utilização da empilhadeira. Os formatos de estruturas mais utilizadas são o drive-in e o drive-thru. Além das prateleiras, os pallets podem ser armazenados em 2 tipos de estruturas que permitem estocar mais volumes: o drive-in e o drive-thru. Na estrutura drive-in, o pallet que entra por último é o primeiro a sair. Em inglês, o sistema se chama LIFO, Last In, First Out. Na estrutura drive-thru, os pallets entram de um lado e saem por outro. Portanto, esse modelo permite o sistema FIFO. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Seja nos centros de distribuição, nos pontos de vendas ou nos escritórios, a organização dos almoxarifados é essencial para o funcionamento das empresas. Na separação da mercadoria que será distribuída, a movimentação dos produtos tem que ser feita de forma delicada para não haver danos. Na atividade de separação dos pedidos, várias estratégias são utilizadas. Quando a empresa recebe pedidos com muitos itens, geralmente usam a separação por pedido inteiro. A operação é parecida com a que fazemos no supermercado quando passamos pegando da prateleira os produtos da nossa lista. Essa operação é conhecida como separação por pedido. Gostaria que você me contasse como é que se dá a separação do pedido. Eu deposto do coletor de dados, eu clico no pedido escolhido, ele me traz vários itens. Eu vou clicando um a um, vou lendo o código de barra e compondo um volume, uma caixa, até zerar o pedido. Certo. Uma vez concluído, eu venho, fecho a caixa, mando imprimir uma etiqueta onde ela me traz todas as informações de cada item que é composto essa caixa. Que está dentro dessa caixa. E assim pego ela e mando para a área de volumes. Para a área dos volumes de transporte, onde eu vou colocar junto com os outros clientes e as transportadoras. Exatamente. Outra forma bastante utilizada é a separação por produto, que atende a vários pedidos ao mesmo tempo. Ou seja, o mesmo tipo de produto é separado para todos. Algumas empresas separam os produtos em unidades paletizadas para atendimento de todos os pedidos dessa unidade. É a separação por derrubada. Uma vez que vendas fecha os pedidos, é enviado para a expedição. Certo. Onde a expedição emite um consolidado. Que é essa folha aqui. Essa folha aqui. Onde tem a descrição dos produtos, as quantidades, tudo. E as quantidades inclusive geral. A localização dele. Exatamente. Tá. Esse consolidado é enviado para um coletor de dados, que é esse aqui. Ou seja, tudo que tem aqui vai ter aqui agora. Todas as informações. Todas as informações. Por exemplo, eu venho até a rua aí 103, clico no código de barra aqui, ele me mostra o produto e a quantidade que eu quero. Eu vejo o produto, clico no produto, ele me mostra se eu quero o palete inteiro ou frações. Outras empresas separam os pedidos em função do roteiro de entrega. Esse modelo é conhecido como separação por onda, ou seja, cada onda é uma região de entrega. Então, Jogisvaldo, os produtos saíram lá dos corredores, em unidades de carga paletizadas, e vieram para essa região aqui. Eu gostaria de que você me contasse o que acontece aqui. Uma vez que o pedido é consolidado, está aqui. Ele precisa ser agora desmembrado por cliente e transportadora. Certo. Que é o caso desse aqui, por exemplo. O volume desse cliente está pronto para que possa ser emitido a nota fiscal e enviado para a transportadora, para ser entregue. Em algumas empresas, as que têm grande fluxo de mercadorias, é utilizada a esteira rolante, que auxilia o trânsito dos produtos na etapa da separação. Ela facilita o trabalho e a movimentação dos trabalhadores, diminui os danos no manuseio e economiza combustível das empilhadeiras. Depois de separadas, as mercadorias devem ser embaladas na expedição, mesmo que não seja para serem enviadas ao cliente.
Os produtos devem ser embalados e protegidos nas movimentações dentro do depósito. Sempre que o produto é manipulado, precisa estar bem protegido, como no caso dos medicamentos. Se for um produto sensível, a embalagem deve possuir acolchoamento para suportar impactos. Se o produto for sensível à variação de temperatura, como medicamentos e alimentos, deverá estar protegido das intempéries. Todo o processo que envolve o recebimento, o armazenamento e a distribuição de produtos deve observar as normas de segurança. O uso de equipamentos de proteção individual dos funcionários varia de acordo com o produto ou os almoxarifados nas empresas. Os mais utilizados são capacete e bota, que protegem contra impactos. Outros equipamentos podem ser usados em casos específicos. Os óculos de segurança são utilizados para proteger os olhos quando há risco. Os protetores auriculares quando houver ruído excessivo. A máscara respiradora deve ser usada em local onde exista concentrações de poeiras e trabalhos com tintas. O uso de luvas depende do material que será manuseado. Todo EPI é destinado à proteção de riscos que ameacem a segurança e a saúde do trabalhador. Seu uso é obrigatório e a empresa irá orientá-lo. Como nós vimos, o trabalho do almoxarife e do estoquista é fundamental nos caminhos percorridos pelo produto desde o armazenamento até a entrega. E eu vou ficando por aqui e desejo muito boa sorte nessa sua nova ocupação. Valeu, até mais! Ok, pessoal. Então, esse vídeo que eu falei para vocês que ele era um apanhado daquilo que nós já vimos, né? Com algumas coisas mais. Então, vamos falar aqui sobre o armazenamento. Como nós vimos na aula, né, sobre os tipos de estoque, a aula de número 2, os profissionais que atuam nessa área, né, no almoxarifado, no depósito, eles podem ter em mãos ali todo tipo de materiais em função do perfil ou do setor da atividade que eles vão atuar ali na empresa, tá? Então, vamos ler aqui no slide. Todos os procedimentos de registros, cadastros, identificação, codificação, etiquetagem, algumas coisas dessas é o que nós vamos ver na aula de hoje. Estorno, lançamento, requisição, cancelamento de baixa, saída, entrada, transferência, emissão de notas, pedidos, autorizações, ordens de documentos quaisquer, enfim, todos os atos realizados devem ser devidas e corretamente lançados no sistema de gestão no imediato sempre. Então, teve uma entrada no estoque, tem que ser lançado no sistema. Teve uma saída, teve um cancelamento, tudo, qualquer movimentação, qualquer procedimento dentro do estoque tem que ser registrado na hora, porque não pode depois vir trazer algum problema, né? O programa, né, ele processa ali todas as informações que são necessárias para o bom andamento do trabalho, desde que ele tenha sido devidamente alimentado. Então, esse sistema tem que estar devidamente alimentado e ele vai processar todo o andamento do trabalho. E vocês vão ver mais para frente, nós vamos falar sobre inventário, que é aquela contagem, né? Então, o sistema ele tem que estar correto, ok? Toda a movimentação de materiais deve, de preferência, seguir um pequeno planejamento em que se prevêem todas as operações que serão realizadas, quantos e quais equipamentos serão utilizados na movimentação específica, quais as características da carga a ser movimentada em termos de peso, tamanho, volume cúbico, né?
fragilidade, periculosidade. Então, quantas pessoas realizarão a movimentação, a duração estimada, quais serão as etapas a serem cumpridas, os pontos de origem e o destino das mercadorias, os trajetos e os números de percursos a se fazer. Então, nesse sentido, né, deve sempre reservar um tempo ali necessário para a sua execução em condições normais desse ritmo do trabalho, né, e também do ritmo dos equipamentos, e utilizar equipamentos e procedimento adequado para cada operação que vai se realizar, evitando improvisos, né, atitudes ou ações não recomendáveis e frequentemente perigosas. Então, por exemplo, né, qualquer acidente pode provocar lesões sérias, tá? E por vezes permanentes ao trabalhador, né? Então, se não está fazendo ali a transferência de local corretamente, com o equipamento correto, pode trazer ali, além de prejuízos para a empresa, danos à mercadoria, né? Danos ao equipamento e pode trazer também lesões sérias e levar até a morte. Eu estava pesquisando para passar para vocês alguns vídeos, né? O que eu ia colocar nessa aula. E eu vi uma reportagem de um rapaz de 22 anos que trabalhava num estoque e por conta de um manuseio inadequado, ele estava carregando bolinhas de chumbo, bolinhas pequenas, mas de um tamanho, né, de um palete muito grande, que era toneladas, né, e esse rapaz acabou morrendo. Então é complicado, né? Só um minuto. Ok, prosseguindo. Vamos para mais um vídeo, como eu falei para vocês, que eram 2 vídeos dessa série, né? Esse é o segundo vídeo, tá? Muito importante, vai falar sobre o endereçamento. Prestem bem atenção e a gente vai continuar falando sobre esse assunto do endereçamento. Bora lá. Olá, pessoal! Hoje nós estamos num almoxarifado de uma grande distribuidora de remédios. E aqui ficam estocados os produtos que vão ser distribuídos. Agora, controlar a entrada, o armazenamento e a saída dessas mercadorias é um trabalho do almoxarife e do estoquista. Nas empresas, há vários tipos de almoxarifado, o de materiais utilizados no dia a dia, como canetas, pastas e papel. Outro é destinado para o material de limpeza e higiene. Nas indústrias, há um estoque de peças ou materiais que serão usados na fabricação dos produtos. Na indústria farmacêutica, matérias-primas, frascos e substâncias. Um almoxarifado, para ter um bom armazenamento, ele precisa ter suas condições adequadas. Um ambiente limpo, bem iluminado, temperatura adequada, que seria de 15 a 30 graus, não pode ultrapassar isso para não perder a sua eficácia. Condições de trabalho, EPIs adequado, como capacete, bota com biqueira e outros, se necessário. Na logística de uma empresa, o trabalho do almoxarife contribui para que o produto certo chegue na hora e no lugar certo em perfeitas condições. Mas esse trabalho varia de acordo com o tipo de material a ser recebido, estocado e encaminhado para a distribuição. Por exemplo, produtos perecíveis você tem que estar preocupado com a validade. Já os eletrônicos, com impactos, pois são sensíveis. As empresas maiores, que têm grande variedade de produtos no estoque, geralmente usam programas de computador para dar suporte a todo esse planejamento logístico. O caminhão de terceiro, quando chega, ele traz uma nota fiscal. Nessa nota fiscal, ele consta o nome do produto, validade e quantidade. Ainda dentro do caminhão, as caixas são organizadas nos pallets, esses engradados de madeira. A disposição segue medidas padrão de largura
e altura para facilitar o transporte e o armazenamento do produto. A conferência dos produtos começa com a contagem cega. O almoxarife conta o número de caixas sem saber a quantidade prevista. Em seguida, ele compara o número com o que está na nota fiscal. Conferido lote, quantidade, tudo correto. Para ver se está correto com o que está descrito na nota fiscal. Quando vem quantidade a maior, será devolvido. E quando vem quantidade a menor, tem que ser reposto. A conferência da área farmacêutica e alimentícia é uma das mais rigorosas. A amostragem de recebimento é muito utilizada e respeitada nos dois segmentos. É comum a abertura de embalagens por amostragem para verificação do produto e quantidades. O mesmo cuidado é tomado para os medicamentos que saem da fabricação e serão estocados na própria empresa. Toda vez que vem produto da produção para a gente, certo, ele acompanha um ticket de transferência sim, e uma ficha técnica de produção. A gente pega esse ticket, pega o produto e verifica se está correto. Lote, validade, sim, quantidades. E quantidade. A quantidade do lote está batendo, validade está batendo, vou ver quantidade. Certo. Verifiquei que aqui tem 100, 200, 300, 400 unidades. Perfeito. Bateu a quantidade, sim, lote, validade, correto. Certo. Assino o ticket de transferência, assino a ficha técnica. Sim. Essa ficha técnica ela é enviada para a produção, para arquivo deles. Certo. E o ticket de transferência é arquivado no nosso poder aqui. E o produto vai para o estoque? Vai para o estoque. E se a quantidade não estiver correta, o que vocês fazem? Se a quantidade não estiver correta, a gente tem que acionar a produção para que seja verificado e refeito o ticket de transferência e a ficha técnica de produção. Às vezes tem dano na embalagem, qualquer coisa assim, dano ao produto? Às vezes acontece da embalagem estar um pouco danificada, mas quando é um dano pequeno, que não danifica o produto, dá para ser enviada para o cliente. Certo. Quando é um dano maior, esse produto tem que ir para reprocesso para ser avaliado. Em outros tipos de estoque, como os da indústria alimentícia, o almoxarife pode ainda fazer outro tipo de conferência, que inclui a coleta para análise de insumos ou produtos. Se estiver tudo ok, o almoxarife vai lá e faz o processo que a gente tem de entrada desse material. É uma planilha que a gente tem, que é tudo cadastrado, recebimento, data, quantidade, tudo, que é passado por escritório que dá sequência no serviço. Uma vez recebida, ela vem para a anticâmara, depois da anticâmara foi conferida, bateu, vamos para o sistema informatizado, damos uma entrada lá. Uma vez no sistema, precisamos imprimir as etiquetas de código de barra para ser identificado. Seria essas aqui. Etiquetas como essas são impressas e são colocadas caixa a caixa. Cada caixa tem que ter uma etiqueta. Tem uma etiqueta também que é a etiqueta chamada etiqueta mãe, onde ela traz o resumo de toda a quantidade do palete. A mercadoria armazenada possui endereço certo: rua, lado par, lado ímpar, número e andar. Só que aqui, em geral, as ruas são identificadas por letras e o andar pelos pavimentos das prateleiras. Olha esse endereço aqui. É o C2232. Isso quer dizer que o local é a rua C2, o lado par, o outro 2 corresponde à prateleira no corredor. O 3 é o pavimento da prateleira e o último 2 é o do produto. É bastante comum o estoquista decidir o nicho a partir de sua experiência nos almoxarifados. Para facilitar a operação, muitas empresas utilizam endereçamento fixo, ou seja, o produto ocupa sempre o mesmo lugar no estoque, ficando mais fácil sua localização no almoxarifado. Estamos aqui com o Josivaldo, que vai contar como é feito o sistema de endereçamento dos produtos aqui na empresa. Fernando, o endereçamento na empresa, aqui na expedição, é feito por nós. Certo. Por exemplo, aqui é a rua C, você está vendo?
Estão vendo a placa ali. A rua C é composta por 2 lados, par e ímpar. Sim. Não esquecendo que cada coluna tem 5 andares. Começa com 01, 02, 03, 04, 05. Em relação a esse código aqui, o que esse número representa? No caso aqui, o 24, o que é isso? 24 é o almoxarifado. É esse almoxarifado que nós estamos. E o C? O C é a rua. É a rua, que é aquela placa que tem lá. O 05... O andar de cima. É o último andar lá de cima. E 21? É a coluna. É essa coluna aqui. Então aquela coluna aqui é 19, 21 e 23. Eu acho que está muito claro. Como é que você faz o endereçamento do produto no sistema? O produto chegando é transportado através de carrinho hidráulico ou transpaliteira elétrica. Certo. Pegamos o produto, colocamos no local. Sim. É feita a localização através de um coletor de dados, como você está vendo. Que é esse coletor. Clica na etiqueta código de barra. A etiqueta do produto. Certo. Ele pede a confirmação do local, você clica no local. O código de barra do endereço. E confirmamos. E o sistema... O sistema fica alimentado. Todas as informações já estão disponíveis. Correto. Perfeito. Mas em algumas empresas, os sistemas são mais sofisticados. Eles decidem o nicho onde o produto será colocado, obedecendo ao critério de circulação do produto, família, ou tipo de produto, peso, volume, entre outros. Algumas empresas utilizam o endereçamento aleatório. O produto ocupa o endereço vago. Esse sistema permite um melhor aproveitamento dos espaços, mas o rigor do registro local que o produto foi guardado deve ser bem maior e bem identificado. Também é possível identificar as embalagens através de etiquetas com cores, dependendo do estágio do produto no estoque. Se o produto está na quarentena, ou seja, aguardando análise, recebe uma etiqueta amarela. Se é retornado ou devolvido, etiqueta vermelha. Se está empenhado ou vendido, etiqueta rosa. Este é apenas um exemplo de utilização de cores. Não existe um padrão. Cada empresa adota o seu. O código de barras é o nosso conhecido, principalmente quando nós vamos às compras. E ele contém todas as informações importantes sobre o produto. Então é isso aí, pessoal. Está tudo aqui, nesse agrupamento de linhas. O código de barras é uma representação de letras e números que permitem ler várias informações de modo seguro e imediato. O seu uso tem sido cada vez maior. Quando o produto é feito em série, recebe um código de barras que identifica o país onde ele foi produzido, a empresa fabricante e o produto. O último dígito verifica a leitura dos dados. Depois que o produto sai da fábrica, esse código é lido em toda a cadeia logística. Ajuda no controle das operações pelas quais ele vai passar até chegar ao cliente. Isso permitiu uma grande redução de custos de trabalho e de conferência. Fernando, toda vez que entra um produto no meu estoque, eu preciso imprimir uma etiqueta de código de barras. Esse código de barras aqui é um código de barras linear. Que informações que estão contidas aqui nesse código? Aqui está contido o código do produto, lote do produto, data de fabricação do produto, validade do produto. Só um minutinho, pessoal. Tudo num código só. Inclusive a descrição do produto. Dentro do código linear, dá para colocar muitas informações. Mas existem outros tipos de código de barra como esses, que são chamados de bidimensionais. Uma tecnologia mais recente que agrega um número maior de informações utilizando espaço menor que o tradicional. A vantagem da utilização de código de barras é que as informações são processadas em tempo real e impressas imediatamente, aumentando a produtividade do processo logístico. Com todos os produtos identificados e lançados no sistema, fica muito mais fácil saber onde e como encontrá-los depois. Não é isso? Temos um N item de produto. Se a pessoa fosse procurar produto item a item visualmente,
eu não conseguiria, eu ficaria dias e dias procurando, porque o sistema informatizado me traz. Eu, com o código desse produto, eu entro no sistema, ele me traz todas as informações onde eles se encontram, lote a lote, código a código. O setor de vendas, ele é interligado com o estoque, com a expedição. Ele é o principal a saber se existe ou não esse medicamento para consolidar a venda. Na área farmacêutica, o avanço da tecnologia tem tornado as operações dentro dos armazéns almoxarifados bem mais seguras. Existe uma forte tendência de surgimento de novos negócios da distribuição de produtos controlados, baseado no avanço da tecnologia, como e-commerce, que é a venda direta para o consumidor pela internet. Maior facilidade para o consumidor, menor custo de distribuição e auxílio ao trabalho dos almoxarifes e estoquistas. No próximo vídeo sobre o trabalho do almoxarife e do estoquista, nós vamos tratar dos sistemas de armazenagem no almoxarifado e da distribuição de produtos. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Ok, como já vimos aqui, um vídeo bem interessante, né? Vocês estão aí comigo, pessoal? Júlio, Josiane, Joyce. Sim. Ok, tá certo. Vamos falar então sobre o endereçamento, como nós vimos ali, né? Quando nos referimos ao último andar, térreo, estamos na realidade utilizando um procedimento e uma nomenclatura comumente adotados para facilitar a localização dos produtos no estoque, de modo a completar o endereço do local em que se encontra determinado produto, que já contém informações, né, como rua, prédio, andar e até apartamento, além de lado par e lado ímpar da rua. As ruas podem ser denominadas por letras ou números, né, ou ambos, e os demais dados por números de tal modo que o endereço no qual se encontra uma dada mercadoria pode ser, por exemplo, M1544, né, significando que o local é a rua M, né, vocês sabem que a rua ali é o corredor, né, então é colocado essa numeração, essas letras, nós temos falado sobre logística e uma boa gestão, então precisa ter uma boa organização, né? Então, esse é um exemplo aqui, aquela rua, seria a rua M, do lado ímpar, seria o número 1, né? O lado ímpar do corredor, se fosse o lado par do corredor, seria o número 2. No prédio 5, no quarto andar e apartamento 4. Ficou bem explicadinho ali no vídeo, né? Outras nomenclaturas ou definições que se servem também de cores, blocos, seções, grupos, famílias, também são utilizadas na empresa. Então, cada empresa, né, tem a sua forma de endereçamento, que é lançado no sistema, que é colocado lá nas prateleiras, nos corredores. Então, cada empresa vai adotar a sua forma, a sua maneira, tá? E muitos almoxarifados, né, os endereços, eles são sinalizados com etiquetas de códigos de barra, com o auxílio do software, né, de gestão lá do armazém. Nos paletes é tudo etiquetadinho, nos volumes, nas caixas e também nas próprias peças. Nas estruturas dos portas-paletes e também nas prateleiras. Então, dessa maneira, né, a identificação do local ali de estocagem de cada produto vai se tornar muito mais fácil, muito mais rápida, como quando um operador ele retira ali, né, uma embalagem do palete do local, ele separa apenas uma parte dos produtos e que se encontravam ali, né, e então retorna para o local de origem e para que tudo fique para fácil encontrar com facilidade, né? Então, e ter ali também segurança no manuseio, isso tudo é muito fundamental, ok? E nessa etapa do processo, o software, ele dispõe de recursos, né, que auxiliam bastante aí o trabalho, como a gente já comentou, pois classifica os diferentes produtos de modo que sejam armazenados, respeitando classe ou grupos determinados. Isto é, ele define, né, os endereços em que devem ser colocados os produtos
de cada grupo, né, ou classe, seguindo os critérios da empresa. Essa classificação ela pode ser baseada em inúmeras características dos materiais ou produtos, como valor ou custo, frequência de uso, quais produtos são utilizados em determinada etapa da produção, dimensões, peso, validade, linha de produção, marcas. Ao mesmo tempo, o software ele auxilia na seleção das estruturas do armazenamento e do palete mais apropriada, tá? Então é muito importante, né? Graças a Deus aí temos essa modernidade, né? Para ajudar, ok? Vamos passar então aqui e falar sobre a identificação e a codificação e o rastreamento, tá? Falamos então sobre o endereçamento, né, de um produto dentro de um armazém, dentro de um estoque, e agora, olhem só, um processo bastante simples que não requer equipamentos especiais, portanto de baixo custo, é baseado na utilização de códigos, que são sequência de números, né, ou letras únicos, exclusivos. Assim, facilmente se pode identificar e localizar um produto, tanto no estoque quanto nos sistemas de controle, como, por exemplo, as fichas simples, nas quais se farão o lançamento das entradas e da saída do item, né, de modo a saber a qualquer momento quantas unidades existem disponíveis. Então, falamos, né, diferentemente do que nós acabamos de falar, né, sobre um endereçamento dentro de um estoque, nós vamos falar do produto em si, tá? Esse processo é o de código de barras, né? É um código em geral, ele segue uma lógica em que alguns números identificam o grupo, a categoria, identifica a família, a classe a que pertence aquele produto, um produto específico, né? Assim, então, eu escolhi aqui um exemplo. Vamos imaginar uma cozinha, né? Um grande estoque de uma grande cozinha. Então, nós teríamos um exemplo aqui. Vocês sabem que essa imagem aqui é a imagem do código de barras, né? E esse código de barras tem números embaixo. Mas o que significa cada número desse que está aqui embaixo? Então, eu peguei o exemplo de uma grande cozinha aqui, de um estoque, para pegar um produto e você entender como funciona esse código de barras. Então, vamos imaginar que a categoria desse produto que nós escolhemos seria a produção de doces. Então, o código para a produção de doces seria o 01 ou o AA, que ficaria aqui na frente, 01. Se fosse produção de salgados, produção de outra coisa, seria um outro número. Grupo do tipo de doce. Então, esse grupo aqui, esse tipo de doce seria bolos, por exemplo, seria o código 2. Então, aqui seria 01, 02. Se fosse sorvete, seria 01, 01, 03, se fosse sorvete, mas é bolo, 02. Classe do bolo seria, por exemplo, bolos de chocolate, código 01. Se fosse bolo de laranja, seria código 03. É um exemplo só, tá? Famílias de ingrediente, cacau em pó, código 11. Se fosse outro ingrediente, seria outro código. Tipo de unidade, caixas de 200 gramas, código 200. Então, nesse produto, nessa caixa de 200 gramas de bolo de cacau em pó, estaria esse código, 01, 02, que é esse aqui, ó, 01, 02, 01, 11, 200, escrito aqui embaixo. Quando se passasse ali no caixa, na leitoria, ele já saberia ler que era uma produção de doces, de bolos de chocolate, né, cacau em pó de 200 gramas, tá? Então, esses números aqui, cada um deles no produto, representa um tipo, né, de uma categoria, um grupo, uma classe, tá bom? E aí, o processo mais eficiente, né, é o de etiquetagem, com a impressão das etiquetas mediante utilização de código de barras, que são afixadas em caixas, peças, volumes, né? Se não vierem previamente etiquetados pelo fornecedor. Nesse processo é utilizada a tecnologia de impressoras de código de barras, impressoras térmicas, leitores e coletores de código de barra. Então, esse aqui é a imagem do leitor, né? Vocês já conhecem muito bem.
E essa outra imagem de baixo, então, é a do coletor. Olha só. Os leitores, como o nome diz, apenas leem o código de barras. Isso aqui, né? Ele vai ler o código de barras, enquanto o coletor, que é esse aqui de baixo, registra as informações para serem posteriormente processadas no sistema. Por isso que tem que estar tudo muito certinho, muito redondinho, né? Senão não vai dar certo. Alguns desses coletores aqui têm pequenas impressoras, né, acopladas nele, como os utilizados pela companhia de abastecimento de água. Vocês já devem ter visto, né, que imprime a conta ali no local após a leitura do hidrômetro. Eles são utilizados comumente para registro, identificação e catalogação dos produtos que estão dando entrada na empresa, entre outras funções, certo? Muito bem. Continuar aqui falando de código de barras. Vocês entenderam bem essa questão dos números, né? Dos códigos de barras, como identificar um produto. Há dois tipos, tá? De código de barras. Os lineares e os bidimensionais. Vamos falar primeiramente dos lineares. Esses códigos lineares, as etiquetas, né, representam séries de números, por sua vez também tem dois tipos. Então, os lineares também tem dois tipos, que são esses aqui, né? Esses são os lineares. Então, tem o tipo GTIN13, que ele tem 13 dígitos, e ele é utilizado no varejo, em geral, para a identificação do país de origem, do fabricante, do produto em si, e aparece nas embalagens dos produtos nos supermercados. Os leitores, né, no caixa, identificam o produto e o programa de gerenciamento processa informações instantaneamente. Então, tá aqui, né? Nós vimos aqui, ó. Esses primeiros números seriam o país de origem, esses próximos números da empresa e aqui do produto em si, certo? Temos também o tipo GS1 128, também dessa mesma maneira aqui, que são os lineares. Esse GS1 128 é utilizado na movimentação de produtos pelas empresas e comporta mais informações necessárias para o controle interno, como dados de compra, pedido, nota fiscal, quantidades, né? Um controle interno, tá? E da produção também, lote, data de fabricação, validade, numeração de identificação e etc. Esses foram os códigos lineares. E tem os bidimensionais, que é o famoso QR Code, que a gente conhece, né? Está sendo mais ainda utilizado. E esses códigos bidimensionais é uma tecnologia mais recente, né? Agrega um número maior de informação utilizando espaço menor que o código de barras tradicional. Ele é utilizado entre outras possibilidades, né, em embalagens unitárias de medicamento e de alimentos que necessitam identificação mais completa, como validade, lote, de modo a permitir o seu rastreamento. Esse código, eu estava, né, procurando vídeos para vocês, como eu já comentei, e vi uns vídeos de código de barras de código QR Code bem interessante, só não coloquei na aula porque ia ser muito demorado e cansativo. Mas eu achei muito interessante. Se você tiver curiosidade, você pode ir lá no YouTube, que tem bastante vídeo falando sobre isso. Era um matemático, né, mostrando como criar um QR Code, cada quadradinho, né, o que significava. Bem legal o vídeo, mas eu preferi não colocar nessa aula hoje para vocês, tá bom? Falando aqui, né, do QR Code, que fica fácil o rastreamento, lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre o recall? Quem lembra o que é o recall? Alguém lembra? Tem alguém aí? Bom, professora, eu não participei muito da última aula, eu só fiz atividade, então eu não sei muito. Tá bom. Rodrigo tá aí? Railson?
Matheus. Eu. Ok. Lívia. Caio. Tô aqui, professora. Joyce. Aqui, professora. Josiane. Rodrigo. Lohana. Aqui, professora. Ok. Bom, na aula passada, nós falamos sobre o recall. O que é o recall? Falei para vocês, né, que quando eu até dei o exemplo de uma fábrica de carros, né, que descobriu, depois de um tempo, um defeito nos carros de um certo lote. Então, eles faziam, quando isso acontecia, chamadas através da mídia para que as pessoas que compraram aquele carro, né, daquele lote, voltassem à empresa para os reparos, né, para possíveis defeitos de fabricação. E isso eram chamados recall, né, essa chamada para retornar ao local, à fábrica e consertar o problema lá que deu. Dei o exemplo do carro. E eu estou falando do QR Code e também do mesmo ano de 2013, 2014, que aconteceu aqueles recalls lá de carro, também aconteceu com remédios e caixas de leite longa-vida, tá? Aconteceu esse recall também, essa chamada para retornar, para tirar de circulação esses remédios e esses leites longa-vida por conta de algum problema lá da composição dele, que estava contaminado, estava com algum problema. Aconteceu isso também com as vacinas do Covid, que teve um lote que estava vencido. E o que isso tem a ver? Que o código, o QR Code, fez esse rastreamento muito fácil, muito rápido. Eles conseguiram achar em quais lugares que estavam, em quais depósitos, em qual armazém, se já estava em supermercados ou não, para que pudesse fazer esse recolhimento, tá? Então, o QR Code ajudou muito para que isso acontecesse, tá? E falando, né, a gente falou dos códigos lineares, esse QR Code é o código bidimensional, e temos a etiqueta inteligente. Eu não sei se você já viu, se você conhece, mas eu achei fantástico e é até um pouco assustador, porque é muita tecnologia, né, gente? Olha só, outra tecnologia utilizada, não somente para localização de itens, como também para seu rastreamento, é a identificação por radiofrequência. Ela se serve de ondas de rádio e etiquetas inteligentes, eletrônicas, dotadas de microchip e antena, que recebem e gravam informações e as retransmitem de volta para os transmissores. O que permite localizar, identificar e rastrear o produto à distância, sem contato visual, razão pela qual as próprias etiquetas não precisam ficar à vista. Interessantíssimo, vou mostrar um vídeo para vocês já mostrando isso. Tem uma parte do vídeo que mostra o rapaz passando com o palete, né, cheio de mercadorias e passando dentro de um corredor, e conforme ele passava já ia lendo quantas sendo processadas ali, quantas mercadorias tinha dentro daquele palete, não precisava fazer essa contagem manual. Incrível isso, né? Boa parte dessas etiquetas sequer possuem bateria e usam como fonte de energia as próprias transmissões que elas recebem. As informações do estoque podem, né, ser processadas em tempo real. Isso é incrível, é muito ágil, muito prático. E teve uma aprendiz que me postou um vídeo para mim da casa dela. Ela me mostrou uma etiqueta inteligente que ela tem na roupa dela. Diz que tem uma loja em Macapá que é bem moderna, que a mãe dela trabalha. Não me falou o nome da loja, mas dois aprendizes falaram que já viu essa etiqueta. Até essa menina me mostrou o vídeo dela, né? Eu nunca vi, mesmo morando em São Paulo, um lugar bem, né, moderno, com tanta modernidade. Nunca reparei se tem. Vou começar a reparar agora, mas eu achei, gente, tão interessante. Assistam esse vídeo e reparem se não é interessante.
Economia, diminuição da necessidade de mão de obra, agilidade, segurança. A tecnologia RFID traz inúmeras vantagens para o seu negócio. RFID é a sigla em inglês para identificação por radiofrequência. Consiste em um sistema inteligente de controle e gerenciamento de informações, composto basicamente por 3 componentes: etiquetas, antenas leitores, Sistema Brasil RFID. O RFID é bastante simples. As antenas identificam as etiquetas que transitam pelo seu campo de leitura. As informações contidas nas etiquetas são automaticamente decodificadas pelos leitores acoplados às antenas. Os leitores transmitem as informações coletadas para um computador previamente integrado a um sistema de gestão. Uma das maiores vantagens do RFID é que a tecnologia utiliza ondas de rádio e, dessa forma, o processo dispensa grande proximidade ou contato físico do chip, etiqueta, com a antena. A diferença de velocidade nos 2 processos é enorme. Da mesma forma que nas etiquetas de código de barras, já existe um padrão mundial para o RFID, que é o EPC Gen 2, sigla em inglês para Código Eletrônico de Produto Segunda Geração. Com o padrão mundial, toda a cadeia produtiva conseguirá identificar um produto e o RFID passa a substituir com vantagens o código de barras. Confira alguns setores nos quais o RFID faz a diferença. Em todas as empresas no controle do trânsito de pessoas e patrimonial, administração da logística e de cargas, pneus, abastecimento, autopeças e deslocamentos, para empresas de ônibus, transportadoras e locadoras. Na gestão de lojas de roupas e departamentos, no controle de estoque e de itens expostos, bagagens em aeroportos e rodoviárias, remédios na indústria e nas farmácias, joalherias, escolas e universidades, ambiente hospitalar, controle de materiais especiais, hotelaria convencional e hotelaria hospitalar. Os principais ganhos com o RFID são: redução da mão de obra, segurança patrimonial, diminuição da redundância de processos, facilidade e rapidez nos inventários, redução nos custos de transporte, elevação nas vendas, diminuição no tempo de entrega, redução nos custos logísticos, processo com a marca da sustentabilidade. Você viu que a sustentabilidade é uma das vantagens do RFID. Isso porque, ao otimizar os processos, a tecnologia RFID gera redução de custos e, dependendo do caso, diminuição do consumo de energia e da geração de gases do efeito estufa pela frota, e menor necessidade de espaço físico para manuseio. O processo da Volit consiste em apresentação da tecnologia e coleta de informações iniciais, visita técnica para conhecer o ambiente e diagnosticar as áreas de aplicabilidade da solução RFID na empresa, definição detalhada da tecnologia a ser utilizada, que inclui antenas, leitores, tipos de etiquetas, rede Wi-Fi e integração de software. Orçamento detalhado levando-se em conta a realidade de cada local e das peculiaridades da operação. Não deixe sua empresa ficar para trás em segurança e eficiência operacional. Volit. Conhecer, transformar e evoluir. Ok, pessoal, achei esse vídeo é uma propaganda, né, de uma empresa que que fornece esse tipo de etiqueta, né, RFID. Achei muito interessante. E olha só, em 2014, uma curiosidade aqui, em 2014 teve um roubo, né,
de um grande volume de celulares e tablets, e eles usaram 7 caminhões para roubar, né, esses tablets e celulares de uma fábrica aqui de São Paulo. Opa! E os ladrões, né, eles conheciam essa tecnologia, porque eles não levaram produtos que estavam etiquetados dessa forma, com essa etiqueta inteligente. E aí, então, eles levaram somente os produtos que não tinham essa etiqueta, eles conheciam, porque senão eles iam ser rastreados, né? Então, a gente sabe já, né, que esse microchip aí já está entrando, está vindo para ficar, né? E em Macapá já tem também lojas com essa tecnologia, tá? Achei muito interessante. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essas algumas fichas, né? Fichas de controle. As fichas de controle, ela deve permitir uma visão da situação do estoque, tanto no momento da auditoria, nós vamos falar disso já já, que é um inventário, né, que é aquela contagem que o estoque tem que ter. Então, essas fichas de controle, elas são importantes, né, no momento da auditoria, como em qualquer momento que se deseje. Então, deve-se ter um cuidado especial, né, para verificar como estão sendo feitos os lançamentos, já que são fundamentais no controle desse estoque, tá? Temos também as notas fiscais, né, de entrada e saída. Verifica-se, então, os dados de entrada, se ele vem sendo correta, né, e oportunamente lançados pela conferência das notas de entrada, que devem ser numeradas, datadas e estar conciliadas com as notas fiscais. Se estas foram registradas nas fichas ou planilhas de estoque e se a mercadoria foi efetivamente recebida e conferida. As notas de entrada devem vir assinadas pelo responsável pela operação. Tá? Então, todo esse controle de estoque é necessário para saber, né, a quantidade desse estoque, que nós vamos falar já já um pouquinho sobre o estoque máximo e o estoque mínimo, tá? Então, é necessário ter esse controle, né? E aí, como eu falei ali das auditorias, né, que são esses inventários. O que que é um inventário, né? É um procedimento, né? Olha lá, nos inventários, todos os registros e controles são checados com o estoque, que é contado fisicamente item a item. No caso de uma empresa com aquelas etiquetas inteligentes, né, já não é necessário fazer esse contato fisicamente, porque cada item, cada produto, cada peça que é etiquetado com aquela etiqueta já é contado ali através da radiofrequência. Mas a gente sabe que na maioria das empresas ainda não é assim, então, mesmo que seja lançado certinho ali no sistema, né, entrou, saiu, teve troca, tudo tem que ser lançado no sistema. E na hora do inventário, sim, vai lá constatar com o sistema e com o contato físico com a mercadoria, tá? São dois os tipos de inventário, os rotativos e os gerais. Os rotativos, eles são efetuados em intervalos curtos de tempo, em contraposição, os gerais são inventários mais completos, né? Que por sua complexidade são costumeiramente feitos em intervalos mais longos, semestralmente ou anualmente, dependendo da importância de um produto e do seu fluxo, né, de comercialização dentro da empresa, tá? Olha só, é comum serem inventariados com mais frequência os itens que compõem a classe A da curva ABC. Nós tivemos 2 aulas anteriores falando sobre a curva ABC. Teve uma atividade que você teve que fazer uma pesquisa sobre a curva ABC, então eu acredito que você já sabe o que é, certo? Então, esse inventário, né, com mais frequência, os itens que compõem a classe A da curva ABC, assim como os itens que têm alta rotatividade, alto número de entradas e saídas, em geral são inventariados 3 vezes ao ano. Um segundo grupo de itens, os da classe B da curva, e os que têm média rotatividade, costuma ser inventariado 2 vezes ao ano. E, finalmente, itens da classe C ou de baixa rotatividade, apenas 1 vez ao ano. O inventário geral,
né? Aqueles lá são os rotativos. O inventário geral, por sua vez, ele exige que se paralise, né? Que pare todas as operações do almoxarifado para poder fazer esse inventário. Além disso, pode exigir o recurso de mais pessoas que o quadro normal de funcionários da área para a sua realização. São contados ao mesmo tempo todos os itens de estoque e são conferidos todos os registros e controles, né? Por essa razão, precisam estar totalmente atualizados. Então, esse inventário geral é paralisada, todas as tarefas ali, né? Todas as operações daquele estoque, daquele armazém, daquele almoxarifado. E precisa muitas vezes de mais funcionários, por quê? Porque tem uma equipe que vai fazer a contagem. Para saber se está certo, tem que ter uma segunda contagem com uma segunda equipe. Se bateu ali a primeira contagem com a segunda, perfeito. Se não bateu, tem que ter uma terceira contagem com uma terceira equipe. E aí fazer os reparos que precisam ser feitos, né, necessários ali, tá? E eu falei sobre o estoque máximo e mínimo, né? Então, como nós falamos no começo da aula, precisa ser tudo feito no momento exato. Saiu, lançou. Entrou, lançou, certo? Todo ano, várias vezes ao ano, dependendo da rotatividade daquela mercadoria, é feita o inventário, é feita aquela contagem, aquela auditoria, certo? Por quê? Por conta disso, estoque máximo e estoque mínimo, que nós vamos falar agora. Vou explicar para vocês. No estoque máximo, é a quantidade máxima limite de um dado item, ou família, ou grupo pequeno de itens estocados, que a empresa estabelece. Ele reflete critérios relativos ao investimento de capital de matérias-primas, de materiais, né, componentes, entre outros, e até, ocasionalmente, ao almoxarifado em si, como disponibilidade de espaço, operadores, instalações, além de eventual obsolência e oportunidade. O que é obsolência? Uma coisa obsoleta é uma coisa que se torna antiga, né? Não se usa mais. Então, o que acontece? Esse estoque máximo é uma quantidade que a empresa coloca como limite para se ter em estoque. Tá? Lembra que numa aula anterior, acho que foi a aula de número 2, que nós falamos especificamente sobre estoque? Nós falamos que uma empresa ela não pode ter muita coisa estocada, né? Ter um estoque demasiadamente grande. Por quê? Porque as coisas vão ficar paradas, vai demandar de um espaço maior, vai demandar de uma conta de energia maior, de mais funcionários, então acaba se gastando muito, né? Tendo muito prejuízo até. E aí fala sobre essa obsolência, né? Produtos que estão ali em grande quantidade no estoque pode até se tornar antigo, né? Pode não se usar mais, se torna obsoleto. E dependendo do tipo de mercadoria, pode até vencer, né? Esse é o estoque máximo. Então, a empresa, ela estipula um estoque máximo, tá? O estoque mínimo, como o nome já diz, né? Representa a quantidade mínima de unidades de dado item, de família ou grupo, né? Que a empresa necessita manter em estoque de modo a garantir a sua produção conforme programado, para que se consiga determinar o valor do estoque mínimo. Então, costuma-se recorrer às estimativas baseadas no consumo de um certo período, né, anterior, por exemplo, durante os 6 últimos meses, né, se não houver sazonalidade de produtos. O que é sazonalidade, né? Produtos que são próprios da estação, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, as estações elas são bem distintas, bem específicas, né? Verão é quente, vende roupas de verão, vende coisas de verão. No inverno é frio, vende roupas de frio mesmo, vende casaco, cachecol, luva, né? Isso são produtos ali referente à sazonalidade, tá? Produto sazonal, né? Produtos próprios de uma estação. E aí, então, esse estoque mínimo, a empresa ela tem que fazer essa contagem, né? Se basear, né, nos últimos meses para saber quanto que vendeu, quanto que ela costuma vender, se não tiver essa sazonalidade aí, né?
Então, a empresa ela precisa saber, porque ela tem que ter um estoque mínimo, ela não pode deixar faltar, pelo menos aquela quantidade ali que ela sabe que é necessário, que ela já viu nos meses anteriores, ela precisa ter em estoque. Por quê? Nós vimos também na aula de número 2, né, que coisas podem acontecer, né? Eventualidades podem estar acontecendo, né? Uma greve dos caminhões, uma greve dos portos, a empresa fornecedora teve algum problema e não forneceu, então a empresa ela tem que ter um estoque mínimo. É isso que nós estamos falando. É um estoque de segurança. Falando aqui da separação de pedidos, né? Ou ordem de produção, tanto no setor industrial quanto no comercial, há a necessidade de separar produtos para atender os pedidos, né? Dos clientes, que são os produtos acabados. Então, os produtos acabados são do setor comercial, aquilo que você vai comprar pronto, certo? Ou da área de produção, que aí entra o setor industrial. Então, isso é o setor industrial, né? A matéria-prima, né? A produção. Ferramentas, produtos em construção, que também é entendida como cliente. Então, é comum as empresas considerarem cada departamento como um cliente, o que significa que o tratamento dispensado por um departamento a outro deve buscar cada vez mais, então, maior qualidade no atendimento. A etapa da separação pode ser feita tanto a partir de um único pedido, quanto a partir de um produto. No primeiro caso, com o pedido em mãos, nós vimos isso em vídeo também, né? Separam-se todos os itens. No segundo caso, o ponto de partida é o produto, que é separado para todos os pedidos. E chegamos aqui ao nosso último item da aula de hoje, falando sobre embalagens, paletização e unitização. Essa paletização, né, muito fácil, como o nome já está dizendo, é a organização dos produtos em cima do pallet. Você já sabe o que é pallet, que nós estamos falando aí em várias aulas, né, que é aquele estrado de madeira. Quando se organiza os produtos lá em cima, é a paletização. E vocês viram também, né, que ele tem que ser bem empilhadinho, bem certinho, para a segurança, né, das pessoas que vão estar manuseando ali dentro do estoque. No vídeo até apareceu passando um plástico filme em volta dele, né? Essa unitização, então, é o sentido de pegar várias embalagens e tornar uma só, tá? Então vamos ler o slide. Feita a separação, ou picking, o que é o picking? É uma palavra em inglês que significa escolher. Então, feita a separação, ou picking, procedimento que também é controlado pelo software gerenciador do armazém, os produtos eles são embalados, não necessariamente apenas quando forem enviados para fora da empresa, né? Há produtos que devem estar perfeitamente embalados para poderem ser manuseados dentro da própria empresa e são encaminhados à expedição. Antes, porém, são realizados os devidos lançamentos e a conferência dos produtos e respectivos pedidos, tá? As embalagens são classificadas em vários tipos. Como você pode ver aqui, ó, no cantinho, né, nós temos uma imagem. A embalagem primária, que contém o produto propriamente dito, né? Cadê meu mouse? Aqui, a embalagem primária, que contém o produto propriamente dito. A embalagem secundária, que protege a embalagem primária. E a terciária, que é uma embalagem maior, que contém várias unidades do produto e é feita de papelão, de plástico, de madeira. Pode haver ainda outras embalagens maiores, né, mais resistentes, que acolhem, então, mais itens, sendo mais favoráveis à movimentação, armazenagem e redução de danos de manuseio. Então, olha, essa embalagem terciária aqui, poderíamos dizer que também é uma unitização, né? Porque ela está juntando aqui várias embalagens juntas, ok? Falando de embalagens, né? Ela é muito importante para o trabalho, como a gente já está vendo aqui, né? Para a proteção do produto, para a proteção do funcionário que está manuseando ali, né? Para não trazer prejuízos para a empresa. Uma embalagem ela não pode estar amassada, enferrujada,
ela não pode estar embolourada, ela tem que estar em perfeito estado, né, para a proteção do produto. E outra função extremamente importante da embalagem, no ponto de vista mercadológico, é que elas têm que ser atraentes, né, porque elas vão estimular o consumo, vai estimular a curiosidade, o impulso de compra, né, e também proporcionar ali informações diversas em função do tipo do produto. Existem empresas, vocês devem saber já disso, né? Existe empresa especializada em pesquisar e criar embalagens que possam exercer sobre o consumidor maior capacidade de atração, sabia? Tanto é que eu acredito que você, como eu, já deve ter escolhido um produto pela embalagem. Quem nunca fez isso, né? Quando você está lá na dúvida de qual comprar, você acaba escolhendo pela embalagem, certo? Então, existem empresas já que elas são próprias para isso, né? Para fabricar aí, pensar, né? Que tipos de embalagem que vai ser mais atraente, que vai estimular o consumo, tá? Outra coisa também muito importante em relação às embalagens, que os órgãos reguladores exigem que inúmeras informações estejam ali, né? Nessas embalagens, como tabela nutricional de alimentos, né? Informações de serviço de fiscalização governamental de produtos alimentícios também, de selos, né? Alguns selos de segurança também. Tudo isso tem que estar numa embalagem. Então, não somente os produtos, né, devem ser embalados para serem preservados, mas as suas próprias embalagens também devem ser preservadas, já que se elas estiverem danificadas, né, machucadas, vai desestimular a aquisição do produto, né? Ok? E aí, por isso que é muito importante essa questão da embalagem. Falando da unitização, né, que é o último tópicozinho ali, um container, né, vocês viram que eu coloquei a imagem dele aqui, um container, ele representa, né, esse esquema de unitização aí no nível máximo, né, elevado. É uma embalagem bastante resistente, né, na qual são colocadas inúmeras embalagens menores, menos resistentes, de modo a evitar acidente e, ao mesmo tempo, reduzir drasticamente as operações de movimentação de carga. Então, até coloquei no slide aqui, ó, container, uma embalagem resistente. Não deixa de ser uma embalagem, faz parte dessa unitização, porque está juntando em uma só várias embalagens e vem reduzir aí tempo, reduzir custos, tá bom, queridos? E a parte de conteúdo fica por aqui. E a atividade de hoje é sobre o container, tá? Que eu deixei para vocês pesquisarem. Você vai fazer uma pesquisa, ok? Sobre a origem do container. É bem interessante a origem do container. Quem que criou o container? Para que ele foi criado? O que ele veio ajudar? Que tempo que foi isso? Como é que foi, tá? Você vai pesquisar lá no Google a origem dos containers. E você não vai escrever um arquivo, uma redação, nada. Você não vai escrever a sua pesquisa. Você vai gravar um áudio para mim explicando. Você acabou de ler, você entendeu qual foi a origem, e aí você vai explicar para mim. Se você tiver muita dificuldade, você pode ler, não tem problema. Leia a sua pesquisa, mas você vai ler a sua pesquisa se comunicando, tá? Não que nem um robozinho lendo. Você reparou na aula de hoje que eu li algumas coisas aqui para você e tentei como se estivesse conversando com você. Eu quero que você faça isso também, como se estivesse conversando comigo. Então, você vai gravar o seu áudio explicando a origem dos containers. Ok? Ok. Ok, professora. Ok. E os outros podem me dar um ok também? Ok. Ok, professora. Beleza, pessoal.